Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Muito boa tarde, Márcio Santos. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. E é um prazer, estarmos aqui nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2019, iniciando agora o segundo debate com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Xangrande. Hoje estamos recebendo a candidata Joelma Dias e também o candidato Irmão Walter Mototáxi. Bem, antes de iniciar de fato a apresentação do debate, gostaria de, em nome do Departamento de Jornalismo desta emissora, prestar alguns esclarecimentos para a população xangrandense, para os ouvintes aqui do município, esclarecimentos referentes à questão deste debate, porque recebemos algumas mensagens com relação ao programa de ontem, que nós levamos ao ar com a candidata Elane Xavier, que teria também a candidata Elisângela Soares, mas que não esteve presente, não participou, alegou motivos pessoais. Então, a gente, mesmo assim, levou ao ar o programa de ontem. Este programa, este debate, ele está sendo autorizado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, aqui do município de Xangrande. Então, é muito importante a gente ressaltar essa informação, Todos os candidatos foram convidados, dos quais 13 optaram pela participação e assinaram conosco uma ata de participação aqui neste debate. Então, a gente sente pela ausência de ontem da candidata Elisângela Soares, mas nós não poderíamos deixar de citar a sua ausência, pois isso é um direito desta emissora, que teve um documento assinado, uma ata assinada com todos os candidatos, e nós não citaremos apenas aqueles que não assinaram esta ata em reunião realizada ainda na última semana. Então, esses candidatos que não assinaram a ata, eles não têm nenhuma responsabilidade de estar aqui conosco, neste programa, neste debate. Bem, dado esse esclarecimento, vale lembrar também que este debate é único, então nós não chamaremos novamente candidatos ausentes para prestar debate, para prestar esclarecimentos, esclarecer dúvidas, tratar ideias, opiniões, enfim. Esse é um debate único com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Xangrande. Olha, a partir de agora iniciamos os debates com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Xangrande para o processo e escolha que irá eleger os novos conselheiros para o período 2020 a 2023. De antemão, gostaríamos de agradecer a você pelo carinho da audiência com a nossa programação. Este programa é realizado através desta emissora comunitária, tendo a participação também do jornal Folha Regional e do site de notícias Xangrande News. Antes de iniciarmos o debate, gostaria de lembrar que este programa recebeu autorização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, seguindo as normativas dispostas no edital do processo de escolha 2019. Na oportunidade, estamos recebendo hoje a presença da candidata Joelma Dias e do irmão Walter Mototáxi, candidatos ao cargo de conselheiro tutelar do município de Xangrande. Em nome de toda a equipe da Rádio Cidade FM, gostaria de dar as boas-vindas aos dois participantes de hoje, que daqui a pouco vão ter a oportunidade também de se apresentarem ao público ouvinte. Neste momento, vamos então passar ao público e aos candidatos a organização de como será o debate. O programa será dividido em 6 blocos e, no primeiro, os candidatos terão 2 minutos para se apresentarem e sem a citação de seus respectivos números, certo? No segundo bloco, o mediador fará uma pergunta a cada um dos candidatos participantes, que terão até 3 minutos para responder ao questionamento. Nós estaremos cronometrando todo o tempo, tá certo? E os candidatos também terão acesso a esse tempo para que se baseiem aí suas respostas. O terceiro bloco será dedicado para questionamentos do jornal Folha Regional, realizado pelo apresentador do Fala Cidade, Márcio Santos. Será uma pergunta para cada candidato
que terá novamente até 3 minutos para a resposta. No quarto bloco, os candidatos fazem perguntas entre si dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na função de conselheiro tutelar. Perguntas de questionamento pessoal não poderão ser levadas em consideração. Cada candidato terá até 1 minuto para a elaboração da pergunta e o candidato questionado terá, então, até 3 minutos para a sua resposta. Em seguida, o candidato que fez a pergunta poderá utilizar até 1 minuto e meio para a sua réplica. O bloco será fechado com o momento da tréplica para o candidato questionado, com o tempo de até 1 minuto e meio. Então, isso nós faremos para os dois candidatos. Então, a candidata Joelma fará o questionamento ao candidato Walter, que terá a resposta, depois a candidata fará a réplica e o candidato irmão Walter fará a tréplica. Em seguida, o candidato irmão Walter faz o questionamento para a candidata Joelma e assim segue o bloco, tá certo? O quinto bloco contará com a participação popular através de questionários produzidos por estudantes de 2 unidades de ensino aqui de Xangrande, uma pública e uma privada. Novamente, os candidatos terão tempo de até 3 minutos para as respostas, sendo que cada um escolherá uma pergunta. Essas perguntas já estão dispostas aqui na nossa bancada. Nós lembramos que foram 13 perguntas. A candidata Elane já fez a escolha de sua pergunta ontem, então restam agora 12 perguntas. Independentemente da quantidade de candidatos que acabaram desistindo, nós priorizamos as 13 perguntas que são o total, que é o total de candidatos aqui inscritos para participar deste programa, deste debate. Por fim, o sexto e último bloco será reservado para as considerações finais, com um tempo de até 2 minutos para este momento, onde poderão agradecer e pedir a participação dos eleitores xangrandenses neste processo de escolha. Mais uma vez, é vedada a indicação do número do candidato, certo? Nesse processo, nesse momento também das considerações finais. Então, para iniciarmos de fato aqui o nosso debate, lembrando que essas regras foram apresentadas aos candidatos com antecedência e também ao próprio CONDECA e foram, então, autorizadas pelo órgão. Agora, para iniciarmos de fato o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar, vamos começar aí com a candidata Joelma Dias, que terá, a partir de agora, 2 minutos para a elaboração de sua apresentação, e o tempo começa a partir de agora. Candidata. Boa tarde a todos que estão aqui na rádio. Boa tarde a todos que estão aqui na rádio, aos ouvintes e aos que estão acompanhando pelo Xangrande News. Meu nome é Joelma, sou irmã de Vera da igreja e estou candidata ao Conselho Tutelar de Xangrande junto com mais 17 candidatos. E venho aqui hoje para dizer à cidade de Xangrande a importância que é votar no Conselho Tutelar. A gente tem visto que existe uma ausência muito grande de votantes, porque as pessoas criaram uma expectativa diferente em relação ao trabalho do Conselho Tutelar. E esse debate veio para trazer à nossa cidade o esclarecimento para que serve você sair da sua casa e ir lá votar no Conselho Tutelar e ver que vai ser diferente a partir de agora. Porque o Conselho Tutelar tem trabalhado, mas infelizmente as pessoas distorceram um pouco o trabalho do Conselho. Muito bem, aí a apresentação da candidata Joelma Dias e ela fez aí o seu momento de apresentação. Agora nós vamos passar ao candidato irmão Walter Mototáxi, que terá também 2 minutos para a elaboração de sua apresentação e o tempo começa agora. Bom, primeiro que tudo eu quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade a qual Ele nos concedeu de estar aqui hoje. Quero agradecer também à Rádio Cidade FM 104.9 por esta importantíssima oportunidade. Também quero agradecer à minha família, a qual tem me ajudado e tem me apoiado nessa empreitada, que tem me dado um apoio muito importante. Também quero agradecer aos meus amigos e, de um modo geral, a toda a sociedade xangrandense. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Valtizídio da Silva, sou filho de Dona Severina Maria da Silva
e seu João Isídio Filho. Sou casado, pai de 3 filhos, né? Sou casado com Edna, pai de 3 filhos. No momento, exerço a atividade de mototaxista aqui no nosso município. E quero também aproveitar essa oportunidade para dizer que é um privilégio, é uma honra receber esse convite por parte da rádio Cidade FM 104.9. Muito bem, aí a apresentação do candidato irmão Walter Mototáxi, né, que teve também aí 2 minutos para se apresentar à população xangrandense. Finalizado este momento de apresentações, então nós vamos agora começar o nosso debate com a primeira questão, né, o primeiro questionamento, e vale lembrar que a candidata Joelma Dias começará todos os blocos por questão do sorteio, né? Ela foi a primeira sorteada para este dia de hoje, em seguida foi o irmão Walter Mototáxi. Então a candidata Joelma vai iniciar todos os blocos, iniciou o momento das apresentações e vai assim até as considerações finais. Lembrando que a pergunta ela é geral para todos os candidatos que estiverem aqui conosco e a pergunta é a seguinte: na sua opinião, há um entendimento equivocado por parte da população sobre o trabalho do conselheiro tutelar? A candidata Joelma Dias terá 3 minutos a partir de agora para a sua resposta. Sim, infelizmente há realmente essa ideia errada com relação ao trabalho do Conselho Tutelar. E eu acho que isso é o que mais dificulta as votações. Porque as pessoas criaram uma ideia de que o Conselho Tutelar foi criado para proibir os pais de educarem seus filhos. E essa não é a realidade. O Conselho Tutelar foi criado para cumprir o que está no artigo 136 do ECA, que visa proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Ou seja, o ECA ele foi criado não para tirar os direitos dos pais, mas para que seja cumprido o direito da criança e do adolescente. Porque existe muito caso de estupro, muito caso de agressão. Agressão não é uma tapa, uma palmada. Agressão é você ver uma criança sendo espancada pelos pais, porque acham que com o espancamento elas vão se tornar pessoas bem boas, o que não é verdade, né? Isso aí vai revoltar ainda mais a criança. Então a nossa população, ela fica esperando que o Conselho Tutelar faça coisas que não tem nada a ver com o que está ali no artigo 136, que é dar à criança o direito a criança e o adolescente, o direito a lazer, escola, saúde, educação. Então, o amor dos pais, tudo isso foi criado de uma forma, pela população. As pessoas, quando você fala com relação ao Conselho Tutelar, as pessoas dizem logo: eu vou sair da minha casa para votar numa pessoa, ela me proibir de dar uma tapa no meu filho. Mas aí eu fico dizendo: poxa, saia da sua casa para votar no Conselho Tutelar, para você saber que tem uma pessoa que vai proteger uma criança e um adolescente que está tendo todos os seus direitos violados. Muito bem, a candidata Joelma Dias respondendo ao primeiro questionamento, e a pergunta será feita também para o candidato irmão Walter Mototáxi. Candidato, na sua opinião, há um entendimento equivocado por parte da população sobre o trabalho do conselheiro tutelar? E a sua resposta, o senhor terá 3 minutos e o tempo começa agora. Bom, Paulo, quando eu analiso essa situação, né, às vezes eu chego à seguinte conclusão, né, que não há um equívoco, do meu ponto de vista, irmão Walter Mototáxi, não há um equívoco. Às vezes, o que falta é informação. Não é? Por isso que esse espaço, o qual foi aberto por essa rádio Cidade FM 104.9, é importante, né? Porque aqui nós temos a oportunidade de esclarecer para toda a sociedade xangrandense o importantíssimo papel que é feito dentro de uma cidade por um órgão chamado Conselho Tutelar. Não é? Como a nossa amiga Joelma aqui,
ela comentou. Se a gente parar para analisar, qual é o papel de um conselheiro tutelar? Olha, eu estou com o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui nas mãos, e o artigo 136, e a linha A diz assim, o artigo 136 diz assim, são atribuições do Conselho Tutelar. A linha A diz assim, requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, da educação, serviço social, previdenciário, trabalho e segurança. Ou seja, quando eu analiso todas essas informações, eu acredito que o conselheiro tutelar pode, sem sombra de dúvida, contribuir para que a criança e o adolescente, cada dia mais, possa ganhar espaço diante da nossa sociedade. Muito bem, aí a resposta do candidato irmão Walter, irmão Walter Táxi, respondendo ao questionamento aqui do programa do debate, Agora nós vamos iniciar o terceiro bloco com a pergunta produzida pelo jornal Folha Regional e que será proferida pelo apresentador do Fala Cidade, o Márcio Santos. E lembrando que os candidatos têm novamente 3 até 3 minutos para a elaboração de suas respostas. Então o Márcio Santos vai fazer o questionamento aqui dentro do nosso debate. Em primeiro lugar, quero dar boa tarde aos candidatos que estão presentes aqui no estúdio da rádio. E como foi definido por sorteio, a primeira a responder é a candidata Joelma. E eu queria perguntar à candidata, a mesma pergunta que eu fiz ontem também, a outra candidata, como conselheira tutelar, quais medidas preventivas podem ser feitas para tirar alguns dos nossos adolescentes da ociosidade, que acaba levando a vida marginal e entre outras situações. Medidas preventivas, pelo menos algumas que poderiam ser tomadas para evitar que nós tivéssemos um número ainda maior desses adolescentes nessa situação. Então, a gente tem visto que o número de adolescentes envolvidos com drogas, com alcoolismo, ele cresceu muito na nossa cidade. E eu acredito que no período que a gente tinha o trabalho do PET, que as crianças e os adolescentes tinham alguma ocupação, esse índice era menor. Nós moramos numa cidade pequena, de poucas oportunidades de trabalho, e isso já dificulta um pouco. Então, assim, qual adolescente que vai para ali trabalhar, lógico, ele pode trabalhar como jovem aprendiz. Mas aí ele passa numa boca de fumo dessa, o cara vai e incentiva ele, olha, tu vai vender e vai ganhar, digamos que 20, 30 reais por dia, ele vai fazer um trabalho que não é pesado, que para ele está sendo ótimo, ele não consegue entender que aquilo ali está destruindo a vida dele inteira, e tem sido muito difícil isso. Eu acredito que se, como conselheiro tutelar e como a cidade, no todo, o CRAS, o CREAS, todos juntos, a prefeitura, então todos precisam investir, na minha opinião, em esporte, lazer, fazer com que essas crianças e esses adolescentes, principalmente os adolescentes que estão envolvidos, eles possam ter uma ocupação que façam com que eles abandonem um pouco aquele lado que eles estão achando que é fácil e coloquem a cabeça deles presa a uma coisa que vai ser boa para eles. Porque de início pode ser difícil tirar eles de lá. Mas aí, a partir do momento que eles se envolverem e perceberem o quanto é bom você fazer parte de um projeto de esporte, por exemplo, se você gosta de correr, então correr, se você gosta de bola, se nossa cidade fornecer isso para os nossos adolescentes, eu acredito que esse índice, ele não vai acabar, porque é quase que impossível, Mas esse índice vai diminuir bastante, se todos se juntarem e tentarem criar projetos para isso. E essa é a nossa intenção. Eu acredito que eu entrando junto com os outros 4 que ficarem, se for vontade de Deus, porque Deus vai colocar os 5 lá que serão melhores, a gente se juntar e tentar, não que seja trabalho do Conselho Tutelar criar projetos, mas eu acho que trabalho de ser humano criar projetos, para que isso mude na nossa cidade.
Obrigado, candidata. Aproveito também, candidato irmão Walter, e faço a mesma pergunta, né? Como conselheiro tutelar, irmão Walter, que medidas preventivas, na sua opinião, podem ser tomadas para evitar muitos desses adolescentes nessa situação de vulnerabilidade? Boa tarde, candidata. Outra situação que, quando a gente começa a analisar aqui na nossa cidade e em outras cidades, ela é muito importante, né? Como foi comentado aqui ontem no programa e também é comentado aqui pela nossa amiga Joelma, essa questão de abrir espaço para o adolescente, né? Abrir espaço na área do esporte, né? Que é importante, também abrir espaço na área da cultura, né? Até mesmo Márcio Santos, Paulo Sérgio e Joelma. O artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz assim: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Aí o inciso 4 diz assim: brincar, praticar esportes e divertir-se. Não é? Perfeito. Ou seja, quando há uma parceria, né? Porque quando a gente para analisar, Joelma, a rede de garantia voltada para a criança e o adolescente, ela é ampla, né? Começa dentro da assistência social, né? Passa pelo CMDCA, né? Que é o Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, né? Cujo Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente tem uma comissão que o objetivo é trabalhar visando o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Inclusive, quando junta-se todos esses órgãos, né, a meta é criar programas e mecanismo com a finalidade de facilitar a vida da criança e do adolescente. Eu acredito que, além do esporte, né, que de uma certa maneira, aqui em nossa cidade, a atual gestão tem dado até uma atenção especial, né, vale ressaltar, né, Márcio? Eu acredito que existem outros meios, como, por exemplo, a cultura, né? Por exemplo, se tivesse como, aqui na cidade de Xangrande, abrir uma casa de arte, por exemplo, tipo um circo, né? Para ensinar as pessoas a se destacarem nessa área da arte. Eu acredito que quanto mais a gente se unir e procurar fortalecer essa parceria voltada para a criança e o adolescente, as coisas ficam bem melhor. Muito bem, aí a resposta, né, do nosso candidato, também do candidato irmão Walter Mototáxi, a candidata Joelma Dias também respondeu ao questionamento do jornal Folha Regional. E nós vamos agora para um rápido apoio cultural e na volta os candidatos farão perguntas entre si, né? A candidata Joelma Dias fará uma pergunta ao candidato irmão Walter, que também terá a oportunidade de fazer uma pergunta à candidata Joelma Dias. E também teremos o momento que os candidatos vão responder a questionamentos populares produzidos por alunos de instituições de ensino aqui do município de Xangrande. Então, você que está acompanhando aqui o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar, estamos hoje com a candidata Joelma Dias e com o candidato irmão Walter Mototáxi. Então, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Fala Cidade. Rádio Cidade, a mais ouvida. Debate 2019 com os principais candidatos a conselheiro tutelar de Xangrande. Voto a voto é na Cidade FM. A melhor cobertura é com a rádio que é primeiríssimo lugar em audiência. Cidade. Muito bem, já estamos de volta aqui na sintonia da 104,9, dentro do programa Fala Cidade, apresentando aqui o debate com os candidatos ao Conselho
Conselho Tutelar do município de Xangrande. Nós estamos recebendo aqui hoje a participação da candidata Joelma Dias e do candidato irmão Walter Mototáxi. Agora nós vamos iniciar o quarto bloco deste debate, que é o momento em que os candidatos fazem questionamentos entre si. E quem inicia é a candidata Joelma Dias, mas nós lembramos mais uma vez aos candidatos e também a todos os ouvintes que as perguntas precisam ser baseadas no Estatuto da Criança e do Adolescente ou na função do conselheiro tutelar. Está terminantemente proibida questionamentos de cunho pessoal. Caso sejam feitos, eu poderei fazer a interrupção e o candidato terá que reformular a sua pergunta. Caso isso volte a acontecer, mais uma vez será feita a interrupção, tá certo? A candidata Joelma Dias terá 1 minuto para a elaboração de sua pergunta. O candidato irmão Walter Mototáxi terá 3 minutos para a sua resposta, até 3 minutos para a sua resposta. A candidata Joelma Dias terá, então, 1 minuto e meio para a elaboração de sua réplica, que é um complemento de sua pergunta ou um complemento de sua informação. E o candidato irmão Walter Mototáxi terá 1 minuto e meio para a elaboração de sua réplica. Em seguida, o processo se inverte quando o candidato irmão Walter Mototáxi fará um questionamento à candidata Joelma Dias dentro de 1 minuto. Esse é o prazo limite, 1 minuto para a elaboração da pergunta. E em seguida, Joelma faz a elaboração de sua resposta em até 3 minutos. Em seguida, o candidato irmão Walter tem a réplica com 1 minuto e meio e a candidata Joelma Dias tem, então, aí à disposição para a réplica 1 minuto e meio. A candidata Joelma Dias tem agora 1 minuto para a elaboração de sua pergunta. O tempo começa agora. Irmão Walter, sabendo que o senhor gosta de atuar com crianças e adolescentes, eu gostaria de saber como o senhor pretende trabalhar para que os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes sejam cumpridos na nossa cidade. Muito bem. Agora o candidato irmão Walter terá, então, 3 minutos para a elaboração de sua resposta. Candidato. Bom, Joel, primeiro que tudo, eu quero dizer que a sua pergunta foi uma pergunta muito pertinente. Você está de parabéns pela pergunta, viu? Muito boa a pergunta. Veja só, quando eu paro para analisar essa situação, eu acredito, como uma pessoa que tem a pretensão de participar do Conselho Tutelar, que uma das melhores formas de nós trabalharmos em prol da criança e do adolescente é firmarmos a nossa parceria com a administração pública. Porque, como você já sabe, e acredito que toda a sociedade xangrandense também já está ciente, que um conselheiro tutelar, ele tem por direito e por obrigação, né, dialogar com o sistema, né? Por exemplo, existem alguns direitos que estão relacionados à questão da educação aqui no nosso município, né? E para isso é importante aquela pessoa que chegar através do voto popular aqui em nossa cidade, através de uma aprovação social por parte da sociedade xangrandense, dialogar o máximo possível com a Secretaria de Educação, né? Porque quando a gente para analisar essa situação, a gente vê que existe a educação infantil, não é? Que é de 0 a 3 anos de idade. Existe a pré-escola, não é verdade? Que é de 4 a 5 anos. Existe o ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos de idade, não é? E existe o ensino médio, que é de 16 a 17, salvo engano. Eu trouxe o exemplo da Secretaria de Educação, mas tem a Secretaria de Transporte, tem a Secretaria de Assistência Social, tem o CRAS, tem o CREAS. E uma das maneiras que eu irei trabalhar, né, que irei
me apresentar, se eu chegar lá com a graça de Deus e com o apoio do povo, é dialogar com aqueles que fazem parte do sistema aqui no nosso município, sempre visando o bem da criança e do adolescente. Muito bem, dentro do tempo previsto, o candidato irmão Walter Mototáxi respondendo ao questionamento da Joelma Dias. Agora a candidata tem 1 minuto e meio para a sua réplica e o tempo começa agora. Então, é como o irmão Walter disse, a gente vai ter que trabalhar de mãos dadas. Tanto os 5 que estarão lá, tem que lutar pelo mesmo objetivo, porque senão não valeria a pena passar por esse processo todo para chegar onde nós estamos hoje, quanto todos os órgãos do nosso município, que a gente sabe que a prefeitura tem feito bastante, mas aí nunca é pouco lutar, sempre por um pouquinho mais. Então, sempre que a gente puder, vamos lá correr atrás de mais um pouquinho e mais um pouquinho, e com esse pouquinho a gente vai chegar lá onde a gente tenta chegar a cumprir o nosso objetivo, que é proteger e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Muito bem, a candidata Joelma Dias aí fazendo a sua réplica, e o candidato irmão Walter Mototáxi tem agora à sua disposição até 1 minuto e meio para a sua réplica. O tempo começa agora. Quando a gente, Joelma, para analisar essa situação, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil porque a gente, a partir do momento que começa a conversar com aquelas pessoas que integram a sociedade, a gente começa a perceber que são várias as dificuldades, né? Eu, juntamente com a minha esposa, e há algumas pessoas que estão me ajudando nesse processo de escolha para Conselho Tutelar, aqui em nosso município, a gente tem, Joelma, andado algumas regiões aqui da nossa cidade, tanto na área urbana como na área rural, ou seja, tanto no sítio quanto aqui na cidade. E a gente começou a perceber quão grande, às vezes, é a dificuldade. Mas eu acredito que, diante dessa dificuldade, a gente está tendo uma oportunidade de contribuir com o objetivo de melhorar, Joelma, a vida daquela criança e daquele adolescente aqui em nossa cidade. Muito bem, o momento da réplica do candidato irmão Walter Mototáxi. E agora o irmão Walter tem à sua disposição 1 minuto para a elaboração de seu questionamento para a candidata Joelma Dias. O tempo começa agora. Bom, Joelma, a pergunta a qual eu vou fazer para você, sei que você é uma pessoa inteligente e com certeza vai ter a maior facilidade para responder. Veja só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 136, e o inciso 9 diz assim, o 136 diz assim, são atribuições do Conselho Tutelar. O 9 diz assim, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentárias, planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Se lhe fosse lhe dada a oportunidade, veja que pergunta importante, se lhe fosse lhe dada a oportunidade de sentar junto à mesa com o Legislativo local e o Executivo local, e eles lhe disserem, Joelma, você tem a liberdade para escolher um orçamento para investir na área da criança e do adolescente, você investiria em quê? Muito bem, questionamento do candidato irmão Walter Mototáxi. Vamos então agora a resposta da candidata Joelma Dias, lembrando que tem até 3 minutos para a elaboração de sua resposta. O tempo começa agora. Então, se me fosse dada essa oportunidade, com certeza eu investiria no que a gente vem falando desde o início dessa entrevista, que seria no lazer, seria no esporte. Por quê? Porque se nós tivéssemos na cidade mais oportunidades para as nossas crianças e nossos adolescentes, tudo isso seria diferente. Então, se me fosse dada essa oportunidade de dizer, escolha o que você quer fazer, de início eu abriria um espaço
onde desse a oportunidade de cada criança e cada adolescente de participar de oficinas que elas gostam de fazer. Cada um ficaria na sua área, porque um gosta de futebol, o outro gosta de natação. Então, se você tivesse a oportunidade de abrir alguma coisa, eu abriria um centro, sim, específico para que todas as crianças e adolescentes da nossa cidade pudessem escolher algo que fizesse com que elas tivessem aquele incentivo de seguir em frente e ter o objetivo de ter uma vida melhor e fazer uma vida melhor para todos da cidade. Muito bem, a resposta da candidata Joelma Dias. E nós vamos agora, então, para o momento da réplica do candidato irmão Walter Mototáxi. Lembrando que ele tem 1 minuto e meio para a elaboração de sua réplica. Candidato. Bom, veja só, né? Quando a gente começa, Joelma, Paulo Sérgio e Márcio Santos, analisar a questão criança e adolescente, a gente começa a perceber o leque, né, que é voltado para beneficiar as crianças e os adolescentes de nossa cidade. Não é verdade? É por isso que eu sempre falo sobre a importância da parceria que deve haver entre os órgãos de nossa cidade voltada para a questão criança e adolescente. Né? Eu, Joelma, se eu tivesse essa mesma oportunidade de me sentar com o executivo local e com os membros que fazem parte do legislativo, e eles me dessem essa oportunidade, eu iria apresentar, nesta mesma ocasião, nesta mesma oportunidade, um benefício voltado para a criança e o adolescente aqui na nossa cidade, como, por exemplo, um service, né? Porque a gente sabe que nem todos são privilegiados, né? Muito bem, a resposta do candidato irmão Walter Mototáxi, respondendo a réplica, aliás, do irmão Walter Mototáxi. E agora a candidata Joelma Dias tem à sua disposição até 1 minuto e meio para a elaboração de sua réplica, fechando este 4º bloco do debate com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Candidata. Vale ressaltar que, independente da gente ter ou não uma oportunidade de criar um projeto tão grande, nós podemos sim criar projetos pequenos na nossa cidade, independente de sermos conselheiros tutelares ou não. Muito bem. Cada um cidadão pode sim criar uma oportunidade, criar um projeto para ajudar as crianças da cidade. Você não precisa estar dentro do Conselho Tutelar para criar, por exemplo, um projeto na época do Dia das Crianças voltado para as crianças. Isso é uma coisa que pode ser feita por cada cidadão da nossa cidade. Se todos se juntarem e fizerem um pouquinho, com certeza nós vamos fazer um grande, valioso, bastante valioso para nossas crianças e adolescentes. Muito bem, aí o momento da réplica da candidata Joelma Dias. Agora os candidatos estão de acordo que todos responderam, fizeram a réplica e a tréplica. Com certeza. Então, com certeza. Agora nós vamos para o 5º bloco, que é o momento em que vocês respondem a questionamentos populares. E que questionamentos são esses? São questionamentos feitos por alunos da Escola João Batista de Vasconcelos, escola estadual, representando a rede pública de ensino, e também a Escola Educandário Batista, instituição particular de ensino aqui do município de Xangrande. A candidata Joelma Dias faz então a escolha, né? Lembrando que foram 13 perguntas colocadas aqui. A candidata Elane Xavier ontem fez a sua primeira pergunta, então restam agora 12 e a candidata Joelma Dias então escolhe a sua pergunta, candidata. Muito bem, o questionamento é da Ana Beatriz, do 9º ano do Educandário Batista, e ela pergunta aqui para a candidata: o que despertou em você a vontade de ser conselheira tutelar? A candidata terá então 3 minutos para responder a Ana Beatriz
lá do Educandário Batista, e o tempo começa agora. Ana Beatriz, eu lhe agradeço pela pergunta, porque foi uma pergunta muito bem elaborada. E eu quero dizer que o que despertou em mim é poder... Eu sei que a gente pode lutar pelos direitos das crianças e adolescentes, mesmo sem ser conselheiro tutelar. Só que sendo conselheiro tutelar, nós vamos estar ligados ao direito ao órgão público, a gente vai poder estar dentro das leis, vai agir diante da lei, o que torna um pouco mais fácil a gente fazer com que isso seja cumprido. Então, eu já venho fazendo trabalhos com crianças e adolescentes na nossa cidade, trabalhos que não são divulgados, porque eu acho que coisas que a gente faz não tem necessidade de ser divulgada, mas isso despertou ainda mais em mim a necessidade de estar ali de dentro, para que essas coisas possam ser diferentes, porque a gente vê tanta criança sofrendo maus tratos dentro de casa, e a gente não pode fazer nada. Então, se a gente está dentro do Conselho Tutelar, isso já vai facilitar um pouco mais a possibilidade da gente lutar para que aquilo ali não volte a acontecer. Muito bem, respondendo ao questionamento da Ana Beatriz, do 9º ano do Educandário Batista, pergunta proposta aí por uma estudante de uma escola particular. Temos também perguntas propostas por estudantes de uma escola pública. Agora eu vou pedir que o irmão Walter Mototáxi faça a escolha de sua pergunta. Muito bem, aqui o questionamento da Ângela Maria. Ela não identificou a escola, mas eu creio que seja o João Batista de Vasconcelos. Então, vamos então aqui ao questionamento. Como você pretende ajudar os adolescentes que são espancados? Então, aí uma pergunta da Ângela Maria, e o candidato tem 3 minutos para a elaboração de sua resposta. Candidato. Uma pergunta muito objetiva, né? Uma pergunta séria, né? E muito delicada, na verdade. Todavia, Ângela Maria, primeiro que tudo, eu quero agradecer a você por esta pergunta tão elaborada e importante, né? Feita por sua pessoa. Olha, quando a gente para analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente chega à seguinte conclusão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece algumas medidas que são chamadas medidas de proteção à criança e ao adolescente, e outras medidas que são chamadas medidas socioeducativas, né? Quando há violência relacionada à criança e o adolescente, algumas medidas de proteção, elas são tomadas, né? Por exemplo, existe uma rede de garantias aqui em nosso município, que é formada por psicólogo, por psiquiatras, tá entendendo? Muitas das vezes essa família, ou muitas das vezes esse adolescente que é agredido, ele é chamado juntamente com o agressor, né? E um momento, muitas das vezes é um momento difícil, né? Porque não é fácil. E são dados, tanto a um quanto ao outro, a oportunidade de esclarecer por qual motivo, né, chegou a ocorrer tal situação. A depender da situação, algumas dessas medidas são tomadas, ou medidas com relação socioeducativa, ou com relação à proteção, né? Mas essa questão deve ser analisada com muito cuidado, com muita cautela, claro, sempre visando o bem da criança e do adolescente, né? Pois o objetivo é esse, é garantir
a criança e o adolescente condições de igualdade diante de uma sociedade. Não é? Essa é a minha resposta. Muito bem, agradecemos ao candidato irmão Walter Mototáxi, também a Joelma Dias, que responderam a questionamentos aqui de estudantes de uma escola pública e de uma escola privada aqui do município. Agora nós vamos passar para o 6º e último bloco, que é o momento das considerações finais. Nós começaremos com a candidata Joelma Dias, que terá à sua disposição 2 minutos para as suas considerações finais, e o tempo começa agora. Primeiro eu quero agradecer a Deus por tudo, por toda a oportunidade, a Rádio Cidade 104.9, e quero aproveitar aqui para agradecer a seu João e Dona Zefinha, que me acolheram como filha nessa cidade de Xangrande, que eu venho de Recife, muita gente sabe, há 12 anos atrás eu vim morar em Xangrande, e eu fui acolhida nessa casa de Dona Zefinha e de seu João como filha, e eu quero aproveitar essa oportunidade, que talvez eu nunca tenha feito, eles merecem muito mais, mas assim, já aproveitando que eu estou aqui, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecê-los por tudo que eles fizeram e têm feito por mim até hoje. Por cada abraço, por cada acolhimento, por cada amor, por cada prato de comida que talvez tivesse me faltado se eles não tivessem me acolhido. E também eu quero pedir a cada cidadão xangrandense a oportunidade de ser eleita e de mostrar o meu trabalho dentro da cidade de Xangrande. Dentro da cidade, junto com as nossas crianças e adolescentes, e junto com os outros 5 que vão estar do meu lado, e eu acredito que se todos estão lutando pelo mesmo objetivo, com certeza os 5 que estiverem lá vão se juntar e vão lutar para que tudo seja feito de acordo com a lei. Então eu desde já eu peço o apoio de cada eleitor xangrandense e peço que, independente de votarem em mim ou não, que saiam de casa para ir votar em algum dos candidatos. Muito bem, aí o momento das considerações finais da candidata Joelma Dias, finalizando a sua participação aqui no debate. Então vamos agora ao momento das considerações finais do candidato irmão Walter Mototáxi, que terá 2 minutos para este momento das considerações finais, e o tempo começa agora. Bom, mais uma vez eu quero aproveitar esta oportunidade, dentro desse espaço que foi me dado, para agradecer mais uma vez a Deus, né? Também agradecer a cada ouvinte, né, que abriram espaço no dia de hoje para nos ouvir, não é verdade, Joelma? Para ouvir o irmão Walter, ouvir a Joelma, e de uma certa maneira fazer a sua análise, né? Também eu quero agradecer a todo cidadão e toda cidadã xangrandense que abriram as portas das suas casas e nos ouviram, deram um pouco da sua atenção, né? Também eu quero agradecer a minha família, pois ela tem me ajudado, não é? São um dos incentivadores nessa empreitada. Sei que grande é a responsabilidade e o compromisso, né? Mas acredito que juntos, mesmo com todas essas dificuldades, a gente pode trabalhar para garantir às nossas crianças e os nossos adolescentes uma qualidade de vida mais digna, né? A gente sabe que grande é as dificuldades, mas quando a gente se une e dá as mãos, as dificuldades são superadas, né? E para isso a gente conta com o apoio de cada cidadão xangrandense, né? Pois a participação popular, ela é muito importante. Não é verdade, Joelma? Com certeza. Desde já também eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você, meu amigo xangrandense, minha amiga xangrandense, que no dia 6 de outubro venha exercer o seu direito de cidadão xangrandense. Muito bem, aí a fala do candidato irmão Walter Mototáxi, finalizando também sua participação no debate de hoje. E assim a gente finaliza o debate
desta terça-feira, agradecendo aos candidatos irmão Walter Mototáxi e Joelma Dias pela participação aqui junto conosco. Agradecemos também ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que autorizou a realização deste programa, seguindo todas as normativas. Agradecemos também ao diretor desta emissora, Márcio Santos, também apresentador deste programa, que permitiu a cessão de espaço para a realização do debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande, fazendo valer a marca principal da Rádio Cidade FM 104,9, que é a do compromisso com a qualidade e a credibilidade. Agradecemos aos nossos parceiros Folha Regional e Xangrande News, que também estiveram juntos na realização deste programa. Agradecemos também a você, nosso ouvinte, que esteve acompanhando esta programação. Lembramos que o processo de escolha do Conselho Tutelar de Xangrande será realizado no dia 6 de outubro, no domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Escola Municipal 15 de março. É necessário que o eleitor apresente o título eleitoral, bem como um documento oficial com foto para identificação. Amanhã, a partir do 12h30, estaremos de volta com o debate, com a participação da Vera de Gilvaldo. Tenham todos uma ótima tarde, até amanhã, e antes de finalizar o debate também parabenizando aos candidatos de hoje que participaram aqui conosco, candidata Joelma Dias, também o candidato irmão Walter Mototáxi, e mais uma vez agradecendo a vocês pela participação aqui em nosso programa. O programa Fala Cidade, ele continua com o Márcio Santos, logo após o apoio cultural.